Capítulo 20. O Sr. Collins não ficou muito tempo contemplando silenciosamente a sua vitória no amor, pois a Sra. Bennet, que tinha ficado atenta para surpreender o fim da conversa, assim que viu Elizabeth abrir a porta e ir apressadamente em direção à escada, entrou na sala e cumprimentou o Sr. Collins efusivamente, também felicitando a si mesma. O Sr. Collins recebeu e retribuiu as felicitações com igual prazer. Em seguida, passou a relatar os detalhes da entrevista, cujo resultados encarava com satisfação, visto que as recusas da prima decorriam naturalmente do seu pudor e da genuína delicadeza dos seus sentimentos. Essa informação, entretanto, surpreendeu a Sra. Bennet. Ela também desejava poder pensar que a filha pretendera encorajá-lo, opondo-se às suas propostas. Mas não pôde evitar desconfiar, nem exprimir suas desconfianças, e disse: "Mas pode estar certo, Sr. Collins", acrescentou ela, "que Lizzie acabará por se convencer. Vou já conversar com ela sobre o assunto. Ela é uma garota muito teimosa e insensata, e não sabe ver onde está o seu interesse, mas eu vou lhe mostrar." "Perdoe-me a minha interrupção, minha senhora", disse o Sr. Collins, "mas se ela é realmente teimosa e tola, não sei se neste caso será realmente uma esposa ideal para um homem na minha situação, que procura a felicidade no casamento. Portanto, se ela persistir na recusa, talvez fosse melhor não forçá-la a me aceitar. Se ela é sujeita a essas variações de gênio, não poderia contribuir muito para a minha felicidade." "Sr. Collins, o senhor não entendeu", disse a Sra. Bennet alarmada. "Lizzie parece teimosa apenas em casos como estes. No mais, ela é de uma doçura como eu nunca vi igual. Vou imediatamente falar com o Sr. Bennet, e em breve poderemos considerar o assunto acertado entre nós." Não lhe dando tempo sequer para responder, saiu precipitadamente ao encontro do marido, e entrando de repente na biblioteca, falou agitada: "Ó, Sr. Bennet, necessito com urgência da sua ajuda. Estamos todos em alvoroço, e preciso que venha e obrigue Lizzie a se casar com o Sr. Collins, pois ela jura de pés juntos que não o fará, e se o senhor não se apressar, ele poderá mudar de ideia." O Sr. Bennet ergueu os olhos do livro quando a viu entrar e fixou-os no seu rosto, e numa calma indiferença respondeu: "Desculpe-me, mas não entendo nada do que me diz." "Do Sr. Collins e de Lizzie. Ela declara que não quer o Sr. Collins. O Sr. Collins começa a dizer que também vai desistir de Lizzie." "E o que espera que eu faça em tal situação? Parece tratar-se de um assunto sem remédio." "Quero que o senhor converse com Lizzie. Diga que insiste para que ela se case com ele." "Chame-a então. Ela ouvirá o que eu tenho para dizer." A Sra. Bennet tocou a campainha e a Srta. Elizabeth foi convocada à biblioteca. "Vem cá, minha filha", disse o pai ao ver Elizabeth entrar. "Mandei chamá-la para tratar de um assunto importante. Disseram-me que o Sr. Collins lhe fez uma proposta de casamento. É verdade?" Elizabeth respondeu que era. "Muito bem, e você recusou essa proposta?" "Recusei." "Muito bem, chegamos agora ao assunto. Sua mãe insiste em que você aceite. Não é assim, Sra. Bennet?" "Sim, ou eu nunca mais tornarei a vê-la." "Você está diante de uma situação difícil, Elizabeth. De agora em diante, você terá que se tornar uma estranha para um dos seus pais. Sua mãe nunca mais olhará para você se não se casar com o Sr. Collins. E eu nunca mais a verei se você se casar." Elizabeth não pôde deixar de sorrir diante da conclusão, mas a Sra. Bennet, convencida de que o marido considerava o assunto de um ponto de vista idêntico ao seu, ficou muito decepcionada. "O que é que quer dizer com isso, Sr. Bennet? Você prometeu que insistiria com Elizabeth para que ela se casasse." "Minha cara Sra. Bennet", replicou o marido, "tenho 2 pequenos favores a lhe pedir. Primeiro, que me permita ter o meu próprio entendimento do assunto. E em segundo lugar,
Desejo ter a minha biblioteca a meu inteiro dispor o mais depressa possível. Mas a senhora Bennet não desistiu do seu intento. Continuou insistente na tarefa de persuadir Elizabeth, entre lisonjas e ameaça. Tentou por todos os meios atrair Jane para a causa, mas esta, com toda a afabilidade ao seu alcance, declinou interferir, e Elizabeth, ora extremamente séria, ora alegre e jocosa, não evitava os ataques da mãe. Embora sua disposição variasse, se mantinha inabalável. Enquanto isso, o Sr. Collins meditava sozinho sobre o que tinha acontecido. Sua autoestima era elevada demais para compreender o motivo pelo qual a prima o recusava. E embora sofresse no seu orgulho, intimamente continuava tranquilo. Seu interesse pela prima era imaginário, e a hipótese de ela merecer as repreensões da mãe aplacava o seu rancor. Enquanto a família estava naquela confusão, Charlotte Lucas apareceu para passar o dia. Lydia a encontrou na saleta de entrada e, correndo para ela, disse em voz baixa: "Que bom que você veio, aqui está muito divertido. Sabe o que aconteceu hoje de manhã? O Sr. Collins fez uma proposta de casamento a Lizzie e ela recusou." Antes que Charlotte tivesse tempo para responder, apareceu Kitty, que vinha contar a mesma coisa. E mal tinham todas entrado na sala de jantar, onde a senhora Bennet se encontrava sozinha, esta abordou imediatamente o assunto, apelando para a compaixão da senhorita Lucas e suplicando-lhe que persuadisse a amiga Lizzie a ceder aos desejos da família. "Faça isto por mim, minha cara senhorita Lucas, pois ninguém está do meu lado, todos estão contra mim. Ninguém tem pena dos meus pobres nervos." Charlotte não pôde responder, pois Jane e Elizabeth entraram na sala. "Aí vem ela", continuou a senhora Bennet, tão despreocupada como se estivéssemos em Nova York. "Tudo lhe é indiferente, contanto que ela faça a sua vontade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, senhorita Lizzie. Se você continuar a recusar todas as propostas de casamento deste modo, nunca encontrará um marido. E eu não sei quem vai sustentá-la depois que o seu pai morrer. Eu não posso, estou lhe avisando. Não tenho mais nada a ver com você a partir de hoje. Já disse na biblioteca que nunca mais lhe falaria. Pode ficar certa de que cumprirei com a minha palavra. Não tenho nenhum prazer em falar com filhos rebeldes. Aliás, não tenho prazer em falar com ninguém. Pessoas que sofrem dos nervos como eu não têm grande inclinação a falar. Ninguém pode saber o que eu sofro. Mas é assim. Quem não se queixa não encontra compaixão." As filhas ouviram em silêncio, compreendendo cada tentativa de trazê-la à razão, que só serviria para irritá-la ainda mais. A senhora Bennet continuou a falar sem interrupção, até a chegada do Sr. Collins, que entrou na sala com ar mais grave do que de costume. Ao vê-lo, a senhora Bennet se virou para as meninas. "Agora insisto que todos calem a boca. Deixem o Sr. Collins conversar um pouco comigo." Elizabeth saiu silenciosamente da sala. Jane e Kitty a acompanharam. Mas Lydia ficou onde estava, resolvida a ouvir tudo o que pudesse. E Charlotte, detida a princípio pelas poucas perguntas amáveis que lhe fez o Sr. Collins a respeito de sua família, e em seguida, movida por um pouco de curiosidade, contentou-se em ir até a janela e fingir que não estava ouvindo. Numa voz chorosa, a senhora Bennet deu início à palestra. "Oh, Sr. Collins!" "Minha cara senhora", replicou ele, "guardemos silêncio para sempre sobre este assunto. Longe de mim ficar ressentido com o comportamento da sua filha. Resignar-se aos males inevitáveis é um dever que nos cabe a todos. Dever que incumbe particularmente a um rapaz como eu, tão afortunado no começo da minha carreira. E acredite que estou resignado. E talvez um dos menores motivos que me levam a isso não seja a dúvida que me assalta sobre a minha própria felicidade."
Caso a minha prima tivesse me honrado com o seu consentimento, observei muitas vezes que a resignação nunca é tão perfeita quanto nos casos em que a felicidade que nos é recusada começa a perder uma parte do seu valor aos nossos olhos. Espero, minha cara senhora, que não considere a retirada do meu pedido um desrespeito com a família, visto que não pedi sua intervenção perante a senhorita Elizabeth. Minha conduta pode ser reprovável somente porque aceitei a minha recusa nos lábios da sua filha, e não dos seus, mas todos estamos sujeitos ao erro. A minha intenção sempre foi boa. Meu objetivo foi encontrar uma companheira estimável, sem perder de vista as vantagens que isto representa para sua família. E se a minha atitude foi de qualquer modo repreensível, aproveito-lhe para pedir desculpas.